Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide, parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas, como ele fez, e como ele fez, e eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Coloque-se de pé. Aqui. Começar adorando ao Senhor, amém. Só pra te adorar. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Minha saudação de paz a todos vocês, meus queridos irmãos e amigos, bem-vindos para mais um culto de celebração ao nosso Deus. Quero dizer muito bem-vinda Dona Chiquinha, estivemos visitando ela na semana passada, né? Estou feliz de vê-la aqui conosco, tá bom? A todos vocês são muito bem-vindos, a você também que está conectado conosco, que você também possa ser alvo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus nesta noite e que você também possa cultuar ao Senhor aí mesmo na tua casa, quem sabe no trânsito, que também você possa receber da preciosa palavra do Senhor e permitir que ela fale ao teu coração. Amém? Quantos aqui nessa noite vieram para cultuar, render um culto a Deus? Quantos? Quantos? Amém? Que assim seja então, né? Que você possa ter liberdade de render este culto de louvor, de adoração ao Senhor. Quero dizer mais uma vez bem-vindo a Lívia. A Lívia, depois ela vai explicar um pouquinho o que significa o MPC. Ela é líder regional do MPC, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E hoje ela vai compartilhar algumas experiências também do que o Senhor tem feito na vida dela. Hoje pela manhã foi um abençoado culto. Fomos
tivemos a nossa fé crescida, acrescentada naquilo que Deus tem feito na vida da Lívia, e que também sirva de testemunho para acrescentar a tua fé como acrescentou a nossa na manhã do dia de hoje. Eu quero pedir que você abra a palavra do Senhor no Evangelho de João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 14. Um texto um tanto quanto conhecido dos leitores da Bíblia. O Evangelho de João diz assim, capítulo 14, primeiro versículo, na versão NVT: não deixe que seu coração fique aflito. Como você chegou aqui essa noite? Como que está o teu coração? Como estão as tuas emoções hoje à noite? Não deixe que seu coração fique aflito. Em outra versão, não se perturbe o vosso coração. Mas fazer o que então, pastor? A resposta está no mesmo texto. Creiam em Deus, creiam também em mim, disse Jesus. Descanse no Senhor. Este momento de adoração, de louvor, entregue seu coração a Ele. Abra seu coração. Mas pastor, eu estou com muitas preocupações, muitos problemas. Descanse no Senhor. Receba da sua preciosa palavra. Permita que a palavra do Senhor fale ao teu coração. Permita que a palavra do Senhor te confronte, para que a mudança necessária aconteça na tua vida hoje à noite. Uma noite fria, que você valorize o fato de sair do quentinho da tua casa e chegar até aqui. Abra o coração para o Senhor. Não se perturbe o teu coração. Não deixe, olha só, eu gosto muito da clareza da versão NVT. Não deixe, não permita. Isso está em tuas mãos. Não permita que seu coração fique aflito. Descanse em Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de cultuar a Ti mais essa noite, Senhor. Não sei, Senhor, quanto tempo mais nós teremos aqui nessa terra para aproveitar esses momentos, ó Deus, em que separamos para cultuar a Ti, render a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, ó Deus, de que só o Senhor é Deus e de que o Senhor tem cuidado de nós no detalhe, Senhor. É no detalhe, é nos pormenores que o Senhor tem cuidado e agido em nosso favor. Deus, que esta noite Tu possa receber, Senhor, a nossa gratidão. Fala conosco, Senhor, fala com Teu povo, Pai, nós queremos Te ouvir. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor com algumas canções. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és
poderoso, Pai. Deus, Tu és grandioso, Senhor. Mesmo com o nosso coração às vezes aflito, Senhor, o Senhor vem e nos tranquiliza, Pai. Como o salmista fala: por que está batido a minha alma? Por que te perturba dentro de mim meu coração? Eu ainda louvarei, eu ainda louvarei. Me submergir a tua mão, me traz a toda pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. aleluia. Nós temos um Deus que é poderoso, aleluia. E o controle sempre está na palma das mãos dele. O controle de sua vida está nas mãos de Deus. Está na mão de um Pai que nos ama. Senhor, nós te agradecemos, Jesus. Como a sua palavra fala, Pai, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pelo amanhecer, Senhor. Aleluia. Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio.
Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Nossa força está em Ti, Jesus. A nossa força está em Ti, Senhor. Oh, aleluia, nós confiamos em Ti, Senhor. Oh Deus, a minha fala passarão céus, passarão terra, mas as minhas palavras hão de permanecer. E Senhor, nós cremos em Ti, Jesus. Vamos cantar mais uma vez o choro dura uma noite, diga isso. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Deus tem alegria para você, meu irmão. Eu creio. Deus tem alegria para nós. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Senhor, nós entregamos esses louvores, Pai. Continua falando conosco através da Tua palavra, Senhor Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Aleluia. Aleluia. Convido a Lívia a passar aqui. E mesmo antes de orarmos por ela, eu quero mencionar também, está conosco, está nos visitando também pela primeira vez. Deixe-me ver aqui. Rose, Rogério e a sua filhinha Vitória, onde estão? Ah, não chegaram ainda. Ah, tá certo. Então, daqui um pouco eles estão aí. Mas é melhor falar agora, né, para não ter esquecido. Tá bom? Isso também é comum. Estenda tuas mãos para cá. Pai, nós oramos pela vida da Lívia, Senhor, pedindo que Tu uses, Senhor, a instrumentalidade humana dela para falar ao coração de todos nós. Nós abrimos esse culto, Deus, falando ao Teu povo, não se turbe o vosso coração, não permita que o seu coração seja afligido. Sim, ó Deus, e o Senhor quer falar conosco hoje à noite, Senhor. Deus, que Tu possa ungir os ouvidos, a mente, o coração dos Teus filhos, para receber da boa semente do Senhor. Assim nós oramos, assim, essa é a nossa expectativa, e assim cremos, em nome de Jesus. Amém. Sente, queridos. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar aqui hoje. O pastor falou para eu falar um pouquinho da MPC, então eu vou começar explicando rapidinho o que é MPC, que é a organização que eu faço parte, a missão que eu faço parte, na verdade. Então, a MPC é uma agência missionária
que surgiu mais ou menos na década de 40, na verdade surgiu na década de 40, mais ou menos no ano de 42, assim, e estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial no mundo, né? Então, assim, o caos mundial, as pessoas com muito medo. A gente não está em guerra, mas alguma semelhança com agora, assim, muitas notícias de morte chegando todos os dias. Eu não sei se vocês têm grupos de WhatsApp de oração, mas, tipo assim, eu estou em vários grupos de WhatsApp de oração e todo dia chega notícia de alguém que está muito mal com Covid. Acontece com vocês? Alguém muito próximo. O ano passado não era tantas pessoas, mas esse ano é impossível que alguém não tenha perdido algum conhecido por causa de Covid, né? Então, mais ou menos o que estava acontecendo, só que num tempo de guerra. Então, e as famílias recebendo notícias nos Estados Unidos dos seus filhos sendo convocados para a guerra, ou recebendo notícias que seus filhos estavam voltando mutilados da guerra, né? E aquela situação toda. E naquele contexto a igreja não estava sendo relevante. Então, alguns jovens, principalmente um jovem de Nova York, que eu lembro da história, ele se ajoelhou no centro de Nova York, olhando assim vários soldados mutilados assim, e ele falou assim: Senhor, eu quero os jovens de Nova York rendidos a Ti. Eu quero todos os jovens de Nova York te conhecendo e declarando que Tu é o Senhor e tal. E ele fez esse clamor, e a partir daquilo ali, lógico que essa oração não é uma oração de um dia, né? Não é só qualquer um chegar no centro de Canoas, se ajoelhar e falar: eu quero os jovens de Canoas. Essa oração é uma oração que exige da gente perseverança, né? A gente precisa perseverar em orar por isso até ver o Senhor fazer isso, né? Mas, enfim, esse jovem perseverou. Enfim, alguns jovens nos Estados Unidos tiveram uma visão, tiveram uma ideia, na verdade, de vários jovens reunidos em lugares como, tipo, anfiteatros, lugares que eram casas de espetáculo nos Estados Unidos, mas que eles alugavam e começaram a fazer cultos evangelísticos. Então, eles conseguiram parcerias com grandes rádios, e aí as rádios divulgavam como se fosse um espetáculo, e era um espetáculo, mas os caras chegavam lá e era tipo um culto evangelístico, era um espetáculo da presença de Deus, na verdade, né? E aí, o primeiro jovem que pregou num evento desses em Chicago foi um cara chamado Billy Graham. Vocês já ouviram falar? Então, o Billy Graham foi o primeiro missionário da MPC. Então, a partir daí, eles perceberam que isso estava acontecendo em vários lugares dos Estados Unidos, que Deus estava dando essa mesma ideia para várias pessoas, e eles se uniram e formaram a Youth for Christ, que é Mocidade para Cristo, Juventude para Cristo, seria em inglês mais ou menos isso, assim, a melhor tradução seria hoje. E aí, então, eles formaram essa organização, e nos Estados Unidos eles faziam isso, eventos evangelísticos. E aí o Billy Graham se tornou o primeiro missionário da MPC. 10 anos depois, eles enviaram um missionário para o Brasil, chamado Donald Phillips, E aí o Donald Phillips veio, e no Brasil a gente começou a fazer acampamentos na década de 50. Então, o Brasil ganhou um acampamento dos Estados Unidos. Até hoje a gente tem esse acampamento. E aí, no Brasil, também começou a se criar novos projetos. A MPC começou a criar vários outros projetos evangelísticos. Hoje a MPC tem 120 países do mundo, mais ou menos, e cada país pode desenvolver seus próprios projetos. No Brasil, vamos dizer assim, que a gente é especialista em trabalhar com escolas. Então, a gente vai para a escola, leva projetos que trabalham com resgate de princípios e valores, com várias ideias assim, e dentro da escola a gente fala da pessoa de Jesus e desafia os alunos a serem parecidos com Jesus. Então, a gente apresenta Jesus, sua vida e sua obra, e desafia os alunos a seguirem Jesus. Então, o nosso maior projeto e mais conhecido no Brasil é o Escola da Vida. Alguém já ouviu falar do Escola da Vida? Talvez aqui na igreja mesmo. Acho que a Patrícia, que estava cantando, já foi da Escola da Vida, né? E aí, então, o nosso maior projeto no Brasil era o Escola da Vida. O ano passado veio a pandemia, a gente não pôde mais fazer a Escola da Vida. Então, a gente tem desenvolvido novos projetos. Aqui em Canoas, a gente está retomando com a equipe agora. E a gente vai trabalhar muito com capelania escolar. A gente pode, inclusive, treinar vocês, se vocês quiserem. A capelania escolar é parecida com, tipo, capelania prisional, capelania hospitalar. Vocês já ouviram falar essa palavra na vida? Capelania, de boa? Então, a capelania escolar é muito parecida com isso, né? A palavra capelão, ela vem de cobrir, né? Tinha um cara que tinha uma capa, era um soldado, e eles chamavam de capela aquela capa. E aí tinha um mendigo que ia morrer de frio, e um soldado chamado Martim,
ele pulou do seu cavalo, cortou a sua capa e cobriu aquele mendigo. E salvou a vida dele, porque ele ia morrer de frio. Então, esse é o pai dos capelães, vamos dizer assim. A palavra capelão vem da história desse cara que com uma capela cobriu e salvou a vida. Então, nós como capelães escolares, a gente quer chegar na escola e salvar a vida de adolescentes, salvar a vida de professores, trazer uma mensagem de esperança, de vida, trazer boas notícias, trazer a boa notícia, né? Que Jesus andou por toda parte proclamando o evangelho do reino, e a gente também tem que fazer isso, né? Então, trazendo as boas novas do reino de Deus, de que o reino de Deus chegou. Já ouviram Jesus falar isso? Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vocês. Foi isso que Jesus falou, né? Então a gente vai pela escola e traz boas notícias. Então a gente tem um treinamento específico de capelania escolar. Se alguém quisesse, poxa, eu queria entrar na escola, mas eu não sei o que fazer. Então a gente tem um treinamento de capelania escolar, a gente pode te treinar para, junto com a tua congregação, junto com a igreja aqui, né, pastor? Vocês entrarem na escola, adotarem uma escola e verem uma mudança na escola acontecendo, né? E cobrirem pessoas com essa boa notícia e com a vida de Deus e com o que eles estiverem precisando, né? Então hoje a gente também está fazendo campanha, doando ranchos para as escolas, cestas básicas para famílias que estejam precisando. Enfim, a gente tem se mobilizado de diversas formas aí. E hoje a MPC no Brasil está em 153 cidades e no Rio Grande do Sul a gente está em 46 cidades. A gente já chegou a estar em 50 cidades, mas hoje a gente está em 46. Com a pandemia a gente perdeu 4 cidades, certo? Então, isso daí que é mais ou menos a MPC, não sei se deu para vocês entenderem. E eu comecei coordenando a MPC na cidade que eu morava, que era Cachoeira do Sul. Vou contar rapidinho meu testemunho aqui. Eu me converti quando eu tinha 17 anos. Me converti de verdade quando eu tinha 17 anos, porque os meus pais se converteram quando eu tinha 4 anos. Eu sou natural de Santiago, lá na fronteira, por isso que eu falo leite, quente, gente. Às vezes me escapulham os D aí, né? Aí vocês é por causa que eu sou da fronteira. Então, e cresci na igreja, como talvez é a história de vários aqui. Só que quando eu tinha assim, uns 13, 14 anos, eu comecei a ter umas crises de fé. Tinha muitas questões para mim que não eram respondidas na igreja. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, assim, tipo, eu queria entender os porquês das coisas. E aí começaram a me questionar na sala de aula, começaram a me questionar na escola, e eu não tinha respostas. Por exemplo, uma pergunta que faziam muito na escola era: qual o propósito da vida? Para que Deus criou a humanidade? E às vezes eu perguntava isso na igreja e me dava umas respostas meio assim, para ser eterno. E eu, por que não é então? Por que a gente morre? Tipo assim, para o louvor da sua glória, Deus criou todas as coisas. É verdade. Mas era ruim de responder na escola, né? Tipo assim, meu colega perguntou para que Deus criou o homem, eu vou dizer: para o louvor da sua glória. Parece que Deus é muito egocêntrico, que só quer glória para si e tal. Então essas respostas me deixavam um pouco vago para mim. Eu queria mais que isso. Eu queria ter propósito, eu queria mais que isso. E hoje essa resposta me satisfaz bastante, embora tenha um complemento, vamos dizer assim. Mas aí eu comecei a ter muita crise de fé, além de que eu queria fazer as coisas que os meus colegas faziam, né? Tipo, meus colegas, parecia que eles podiam tudo e eu não podia nada porque eu era crente. Não sei se algum adolescente já se sentiu assim. Então eu comecei a ter muita crise. E aí com 17 anos, eu nunca cheguei assim me desviar, fui aquela pessoa que fui pro mundão e tal. Não, só ficava nas minhas crises, né? Aí não podia desfrutar bem da fé e nem desfrutar do mundo. Ficava lá, né, na crise. Mas aí quando eu tinha 17 anos, eu estava num culto, que nem eu já tinha ido em 1.500 na minha vida. Não esperava que fosse o culto da minha vida, pensei que ia ser mais um, que nem todos que eu fui. Mas de repente, eu não sei explicar para vocês, eu já estava até na faculdade nessa época, e tinha tudo para dar errado, tipo assim, na faculdade é que a galera se perde de vez, né? E eu estava morando sem meus pais, só que não, naquele culto, assim, minha mente se abriu. Eu lembro até hoje tudo que o pastor falou. E ele fez um desafio para ir lá na frente, quem queria viver coisas mais profundas com Jesus. E eu levantei do meu lugar, fui lá na frente, me ajoelhei e falei assim: Jesus, hoje eu estou morrendo para mim. Hoje eu estou te dando toda a minha vida. Eu entendi que tu é a única pessoa digna de ter toda a minha vida.
que tu é a única pessoa digna de que eu morra por esta causa, né? Tu é a única pessoa digna de que eu viva por ti. Ninguém nunca vai me amar como tu me ama. Nada vai preencher minha vida como tu preenche. Eu não sei explicar para vocês, naquele dia assim eu não chorei, não aconteceu nada que parecesse extraordinário, mas com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, a Bíblia diz: ama o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, toda a tua alma e teu entendimento. Aquele dia parecia que com todo o meu entendimento, eu entendi, desculpa a redundância aí, que Jesus era digno de ser o Senhor e o dono de tudo. E que eu não tinha nenhuma outra razão para viver, a não ser Jesus. E aí eu falei: tô morrendo hoje, né? Tô te dando os meus sonhos hoje, tô te dando toda a minha vida hoje. E aquele dia foi 28 de julho de 2002. Eu gosto de falar que segunda-feira foi o dia depois de ontem, né? Porque aquilo era um domingo. Tem até aquele filme, né, bem velho, o dia depois de amanhã. Mas para mim, assim, segunda-feira eu vivi o dia depois de ontem. Ontem eu morri para mim, como é que eu vivo segunda agora? E olha que eu sempre fui crente. Eu fiquei nesse... Ei, pastor, nem vi quanto tempo eu já falei. Então, assim, como é que eu vivo segunda-feira na faculdade, depois que eu dei minha vida para Jesus ontem, sabe? Mas eu sempre fui crente antes, mas não sei explicar, parece que agora Jesus estava vivo em mim. E eu tinha uma aliança com Ele, eu tinha um compromisso com Ele, e Ele ia comigo para a faculdade. Eu posso dizer para vocês que era isso que eu queria pregar hoje, que aconteceu comigo, o que aconteceu com Pedro e André. Um dia, em Mateus 4, 18 a 20, fala assim, que Jesus estava passando pela praia, e os discípulos estavam no barco, limpando as redes e tal. Em Lucas 5 também descreve essa cena. E aí Jesus passou por eles e falou tipo assim: pulem do barco, e eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Eu acho muito massa no Lucas 5 que Jesus fala assim: não temam, não temas, pule do barco, e eu vou fazer de ti pescador de gente. Porque a gente tem muito medo do que Deus pode fazer com a vida da gente. Às vezes, quando a gente entrega tudo, o que vai acontecer comigo se eu der toda a minha vida? E se Jesus tiver um plano muito louco, principalmente os mais jovens, às vezes tem essas coisas, porque tem toda a vida pela frente. Mas Jesus fala: não temas, não temam, pulem do barco, deixem tudo para trás, e eu vou fazer de vocês pescadores de gente. Então, naquele dia, 28 de julho de 2002, eu pulei do barco. Jesus passou por mim e eu pulei do barco. E a minha vida nunca mais foi igual. Aí, então, comecei a ir na faculdade como se Jesus estivesse comigo, porque de fato Ele estava comigo na faculdade. E, cara, tudo começou a mudar, entendeu? Na faculdade começavam a discutir coisas de faculdade, sei lá, feminismo, o aborto, não sei o que lá. E eu pensava assim: meu, o que Jesus pensa sobre isso? Eu não sei. Eu vivi minha vida inteira na igreja e eu não sei. Porque a vida inteira eu li a Bíblia, não sei se já aconteceu com vocês, mas eu li a Bíblia assim: Jesus, fala comigo. Plim. Nada a ver isso aqui, não entendi. Fala outra coisa, daí trocava de coisa. Então, na verdade, desse jeito eu não conseguia conhecer Jesus. Não sei se alguém já leu a Bíblia assim, e daí aparece, por exemplo, fulano que gerou a fulano, que gerou a fulano. Isso que não é de Deus para mim, nada a ver, né? Então, assim, eu li a Bíblia de mim para mim mesmo. O centro de tudo era eu. Deus, o que tu tem para falar comigo? Eu sou o centro. A partir desse dia que eu entendi que eu morri para mim ali na frente, Jesus começou a ser o centro de tudo. Não importa a minha opinião. O que tu pensa, Jesus, sobre feminismo, por exemplo? O que tu pensa? Desculpa, eu sou muito acostumada a falar para jovens. Tem gente um pouco mais velha aqui, daí meus exemplos são tudo de jovens. Mas o que tu pensa sobre o Covid? O que tu pensa sobre todas as coisas que estão circulando aí, né? O que tu pensa sobre estrangeiros aqui? O que tu pensa sobre refugiados? Qualquer coisa. Pouco importa a minha opinião. O que importa é o que a Bíblia diz sobre isso. O que importa é o que Deus pensa sobre isso. Então, eu comecei a ler a Bíblia para conhecer Jesus. Eu comecei a ler a Bíblia para conhecer o que Deus pensava sobre as coisas. Para conhecer o Jesus que está desde Gênesis na Bíblia. Eu sempre fui evangélica e eu achei que Jesus só aparecia na Bíblia em Mateus. Para ver como eu não sabia nada. Jesus está em Gênesis 1:1, só que não está com esse nome Jesus, mas Ele está lá, na criação. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, quando em Gênesis 1:1 está escrito: no princípio era o verbo,
Opa, desculpa, isso é João 1, 2, 3. Quando em Gênesis 1 está escrito assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Jesus estava lá. Jesus estava criando todas as coisas com Deus. Jesus tem Gênesis 1:1. João 1:3 diz isso que eu falei agora. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava lá, criando tudo. Em João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do Filho único de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. E Jesus, o Verbo que se fez carne, passou por Pedro e André, que estavam no barco, e falou, sigam-me, e eu vou fazer de vocês pescadores de gente. E Jesus fala isso para nós hoje. Só que ele falou, antes de sigam-me, ele falou, não temam, não temas, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então eu acho muito massa isso, eu comecei a viver essas coisas com o Senhor, a minha vida mudou completamente. E aí, em 2014, eu conheci a MPC, eu estava orando pelos jovens da minha cidade, conheci a MPC, e comecei a viajar por aí, implantando MPCs, porque eu queria que todos os adolescentes do Rio Grande do Sul conhecessem Jesus. Então, em 2018, na verdade, o Senhor me deu uma palavra. Nesse tempo, eu fiz faculdade de engenharia civil, e eu me tornei engenheira da Prefeitura de Cachoeira do Sul em 2012. Em 2014, então, eu conheci a MPC, lá em Cachoeira do Sul. E em 2018, fazia 6 anos que eu estava como engenheira da Prefeitura, concursada, com uma vida estável. Eu falei de manhã que eu ganhava muito bem, não era tão bem assim, né, mas era estável. Para viver, para ser sozinha, estava muito bom. E era seguro, porque era um concurso público, né? E era um emprego muito bom. Tipo, não tinha que levar trabalho para casa. Todo mundo sabe como é que a coisa pública é mais tranquila um pouco, né? E aí, então, em 2018, o Senhor falou comigo para eu deixar tudo para trás e me tornar uma missionária de tempo integral da MPC. Então, tipo assim, deixe seu concurso público, que eu vou te sustentar. Como que é isso? Como é que funciona isso nesse mundo, né? Como é que eu fico sem salário? Como é que é a vida de missionário? Como é que é isso, né? Como é que eu conto para os meus pais, que me sustentaram anos fazendo faculdade, né? Mas eu conhecia o Senhor, porque eu caminho com Ele desde que eu tinha 17 anos. E Ele é totalmente fiel e digno de toda a confiança. Ele é o Jesus que falou para Pedro e André, pulem do barco. Ele é o Jesus que Pedro e André eram pescadores. E, desculpa, eu não gosto muito de ficar atrás do negocinho, eu estou aqui lutando para vir para frente. E Jesus, eles estavam pescando em Lucas 5, depois vocês podem ler, só porque eu não sei mais quanto tempo que eu tenho. Estavam pescando em Lucas 5 e eles tinham pescado a noite toda. E eles eram pescadores e Jesus não era pescador. Jesus, de profissão, Jesus era carpinteiro, até o que a gente sabe, né? E aí, mas Jesus sempre existiu. Jesus criou todas as coisas. E aí eles tinham pescado a noite toda. E dá a entender, não sei se alguém aqui é pescador, eu não entendo nada de pesca, mas dá a entender pela Bíblia que tem vários pescadores que se pesca de noite. E era de manhã, e eles não tinham pescado nada. E Jesus falou assim, voltem e lancem a rede do lado direito. Os caras, eu pesquei a noite toda. Eu já pesquei de tudo que foi lado. Eu rodei o lago aí, o mar da Galileia, e nós não pescamos nada. E era de noite. E agora o Senhor vai dizer para de manhã eu lançar a rede mais uma vez num lugar que eu passei a noite inteira lançando a rede. Eu acho que eles pensaram isso. A Bíblia não diz que eles falaram isso, mas eu acho que eles pensaram isso. E aí Pedro fala assim, por causa da tua palavra, eu vou fazer isso. Por causa que tu está dizendo, por causa que eu creio em quem tu é, eu vou fazer isso. É ilógico, mas foi Jesus que disse. E aí Pedro volta, lança a rede na direita, e eles quase
vão a pique de tantos peixes que eles pescam, porque foi Jesus que disse. Não é porque era lógico, é porque foi uma obediência àquele que criou os peixes, aquele que criou o mar, aquele que disse, seja feita a separação da porção seca e da porção molhada. Ele podia trazer peixes a hora que ele quisesse, e Pedro foi e fez isso. É ilógico. Jesus fala para mim, larga o teu emprego e eu vou te sustentar. É ilógico. Jesus tem vários irmãos desempregados e eu tenho um bom emprego, por que eu vou largar ele? É ilógico. Mas não precisa ser lógico. Só precisa obedecer. Só precisa não temer e obedecer. Um monte de coisa ilógica está acontecendo. Alguém pensava que era lógico uma pandemia? Alguém pensava que era lógico fechar as igrejas de repente? Alguém pensava que era lógico as escolas fechar? Não tinha nada mais seguro na minha cabeça do que ir falar de Jesus dentro da escola. A escola nunca vai acabar, nunca vai fechar. Só que as escolas fecharam. Até agora, praticamente, as escolas estão fechadas. É ilógico. Ou seja, em que eu posso basear toda a minha vida, se não na palavra de Deus? Que é a única coisa que permanece para sempre. E aí, baseando a minha fé no que Jesus disse, assim como Pedro, guardadas as devidas proporções, né? Pedro tinha muito mais fé e fez um passo muito mais louco, muito maior. Pedro pulou do barco de verdade. E deixou o barco, que era dos pais dele, que era do pai dele provavelmente, que era a herança que ele tinha, e foi seguir Jesus. E viu coisas extraordinárias. Também viu Jesus ser preso. Também viu coisas que deviam dar muito medo. E por isso que Jesus disse, não tenham medo. Venha após mim e eu vou fazer de ti pescador de gente. E aí em 2018 eu deixei meu emprego. Eu queria contar uma situaçãozinha que eu contei hoje de manhã, que me marcou muito, assim, na semana que eu estava por sair para pedir licença, eu pedi primeiro uma licença interesse, que é aquela licença que tu tem direito a ficar 2 anos fora do trabalho, sem receber nada, mas também não perde o vínculo, a hora que tu quiser tu volta. E aí eu estava para tirar a licença, faltava 1 semana, e uma funcionária lá da prefeitura me chamou num canto, assim, ela era mais velha que eu, bem mais velha que eu, e ela falou assim, Lívia, eu tenho que te falar uma coisa, eu não sei se tu não tem pai, mãe, se ninguém conversa contigo, mas eu queria te dizer que tu não devia fazer isso. Porque assim, ó, quem é que larga um concurso público, entendeu? Tipo assim, alguém precisa te iluminar, criatura. Tu é sem noção, né? Tipo assim, para que tu está fazendo isso? E ela falou assim, eu queria te aconselhar a não fazer isso na tua vida, não fazer essa loucura. E aí aquele jogo rápido assim, eu falei, Espírito Santo, me diz alguma coisa para eu responder para ela, que seja inteligente, que resolva o problema sem muita argumentação, entendeu? E me veio uma pergunta. Na época eu tinha 32 anos e eu perguntei para ela assim, fulana, se a senhora pudesse voltar 16 anos atrás na sua vida, o que a senhora faria? Ela, eu faria tudo diferente. Eu teria estudado, teria sido uma pessoa mais bem-sucedida. Eu não teria casado com aquele traste do meu primeiro marido. Depois, eu não teria casado com o traste do segundo também. Eu mudaria toda a minha vida. Eu falei, pois é, há 16 anos atrás, falei para ela, eu dei toda a minha vida para Jesus. E se eu pudesse voltar no tempo, 16 anos atrás, eu faria exatamente as mesmas escolhas. Porque eu decidi seguir Jesus. E todas as escolhas grandes que eu tive que tomar na minha vida, eu fiz em obediência a Jesus. E os meus 16 anos foram muito felizes. Toda vez que eu olho para trás, eu só me lembro de coisas felizes que eu vivi com Jesus. Eu nunca fui infeliz depois que eu dei minha vida para Jesus. A minha vida não é igual o mundo diz que ela tem que ser, mas ela é muito feliz. E eu vejo o mundo dizendo coisas que tem que fazer e não sendo feliz. Quem dita as regras é Jesus. Jesus sabe tudo, Jesus é o autor da vida. E se eu seguir Jesus, eu nunca vou me dar mal. Então, eu falei para ela assim, Jesus está dizendo para eu fazer isso. E eu tenho certeza que daqui a 16 anos, quando eu olhar para trás, eu não vou ter me arrependido. Porque eu estou fazendo exatamente o que Jesus disse para eu fazer. E aí eu fiz. E aí eu comecei a viver experiências de fé na área financeira com Jesus, né? E pulei do barco, então, poderia contar... Pulei do barco quando eu tinha 17 anos, pulei de novo.
E pude contar lá na prefeitura essa fala de pular do barco. Foi muito legal ver meu secretário chorando, um monte de gente emocionada, falando assim, bah, quem sabe eu pulo do barco, né? Então Jesus cria essas oportunidades assim para a gente testemunhar do que a gente vive nele. E eu tenho vivido ao longo desse tempo muitas experiências com Jesus nessa área de confiança, da fidelidade de Deus. E de manhã eu falei muito sobre isso. Agora eu queria só falar um pouquinho. E a palavra que o Senhor trouxe hoje de manhã no meu coração foi que a gente não abandonasse a nossa confiança no Senhor, porque Ele é digno de toda confiança. Hoje o pastor começou o culto, arranquei coisinha aqui, desculpa. Hoje o pastor começou o culto falando, né? Não se turbe o vosso coração, né? Não se espante, nem se atemorize, não se turbe o vosso coração. Creiam somente. E hoje de manhã eu preguei praticamente só sobre isso, né? Creiam somente. Confiem naquele que é fiel. Continuem confiando. Não desanimem com as más notícias, né? Não desanimem com as coisas que as pessoas dizem, com as coisas que as pessoas que estão tão desesperadas quanto tudo que há aí dizem, né? Elas não são a voz de Deus. Elas não são a verdade. A gente não precisa andar assim. Nós temos um Pai que sabe tudo o que nós precisamos e que tem cuidado de nós. Nós não somos como os que retrocedem. Nós não somos como aqueles que não têm esperança, como dizem Efésios, sem Deus no mundo. Nós entregamos nossa vida para Jesus. Nós pulamos do barco e temos em quem confiar. Pedro e André pularam do barco e viram Jesus fazer coisas extraordinárias, tipo assim, curar leprosos, de encostar e o cara fica limpo. Eles viram Jesus curar cegos, eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias, que eu acho que vários aqui já viram. Então, não sei se um leproso ficar purificado, a gente quase não vê leproso na vida hoje, né? Mas, pelo menos eu nunca vi, que eu saiba. Mas, assim, a gente talvez não vê desse jeito, mas quem aqui já não viu um milagre na sua vida? Né? Mas, ao longo da caminhada, tem desafios e tribulações que todos os discípulos de Jesus passaram. Todos os discípulos viram Jesus, o Criador dos céus e da terra, ser preso. Todos os discípulos viram Jesus ser morto. E parecia que tudo tinha acabado. Tipo, o cara por quem eu pulei do barco morreu. Ele não era eterno, então. Ele não era o Filho de Deus, então. Já passaram por essa experiência de duvidar das coisas? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu me converti mesmo? Será que eu estou salvo mesmo? Será que Deus ouve orações mesmo? Será que adianta orar? Porque parece que eu oro e não acontece. Alguém já se sentiu assim? Será que vale a pena ter pulado do barco, no meu caso? E agora está chegando na hora de eu pagar o meu IPVA e eu não tenho. Não é agora, tá? É sempre a minha experiência de dezembro. E está chegando a hora de dar presente para todo mundo e eu não tenho 13º. Antes, em dezembro, o meu salário dobrava. E está chegando tantas coisas, eu não tenho férias. Antes eu tinha férias, eu tinha 13º, eu tinha muita coisa. E agora tá na cara de pagar as contas e eu não tenho, no meu caso, né? Adianta. Eu tive uma experiência com o Senhor em dezembro de 2019, que eu tinha que decidir se eu ia voltar para a prefeitura ou não. Meu prazo máximo era março de 2020. Então, 2019 eu tinha que pagar um IPVA alto e eu não tinha. E eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu vou voltar para a prefeitura. Porque não tinha crise lá. Tinha outras, né? Mas a gente se esquece daí, né? Quando a gente quer voltar. Quando quer botar a mão no arado e voltar. Né? Quando quer largar, na verdade, e voltar. E eu estava falando com Deus no carro, dirigindo numa viagem. E de repente começou a tocar uma música assim. Falou assim, em ti está o meu tesouro. Meu coração é teu. Sei que posso confiar em ti. Eu comecei a chorar no carro e falei assim, Senhor, o meu tesouro não está no meu emprego. O meu tesouro não está no meu ex-salário. O meu tesouro e a minha confiança não estão em nenhuma outra coisa além de ti.
sei que posso confiar em Ti. Em que mais eu posso confiar do que no Senhor? Quem mais pode garantir alguma coisa do que o Senhor? A quem mais eu posso recorrer? Sei que posso confiar em Ti. E aí eu falei para o Senhor, não vou voltar. Não sei como o Senhor vai resolver, mas eu não vou voltar. Eu entendi o que o Senhor está dizendo. E o Senhor é o meu tesouro. E o Senhor é a minha vida. E em Ti eu tenho tudo. Tem até uma musiquinha, em Ti tudo posso, né? Tipo assim, acho que cantaram de manhã, não sei, né? Cantaram de manhã. Então, voltei para casa, cheguei na casa dos meus pais e fui olhar uma conta lá que eu tinha que eu nunca tinha mexido naquela conta, era uma poupança que eu nunca usei na vida, que eu abri porque uma igreja queria doar uma oferta para mim de R$200. Então, tipo assim, era para ter R$200 naquela conta, né? Mas aí, como eu estava catando todos os dinheiros, fui achar aquela conta lá, nem me lembrava senha, nem nada, nunca tinha mexido, fui no banco, o cara falou assim, nossa, tu nunca usou essa conta? E eu, não. Ele falou assim, tá cheio de dinheiro. E eu, ou esse cara é mais pobre que acha que R$200 é tanto dinheiro assim. Ou, cara, aconteceu um milagre, entendeu? E aí, ninguém tinha aquela conta, ninguém, nem eu sabia o número da conta, nem a senha, né? Eu, meu Deus, como assim? Aí ele falou assim, tem R$1.600 na tua conta. E eu, meu IPVA? Daí ele falou assim, tu recebeu um dinheiro aqui. Aí era um fundo de garantia que eu tinha recebido de uma escola que eu dei aula há 10 anos atrás. Eu nem sabia que eu tinha direito a coisa nenhuma, entendeu? E caiu naquela conta. E Deus é fiel. Deus é muito fiel. Deus é completamente fiel, né? E poderia contar uns milhões de experiências, vou contar. Eu estava lembrando de uma aqui, agora eu me esqueci. Mas, enfim, a palavra de hoje toda, né, que eu acabei mudando um pouco agora de noite, falei coisas que eu nem tinha pensado em falar. Mas o que o Senhor me colocou muito nisso hoje, né, é não abandonem a vossa confiança. Está em Hebreus 10. Não abandonem a vossa confiança. Né? Não temas. E não abandonem a vossa confiança. Né? Os discípulos desses do barco aí, quando Jesus morreu, Jesus falou que ia adiante deles na Galileia. Falou assim, eu vou ser preso, eu vou ser morto em Jerusalém. Jesus falou para os discípulos. Eu estou indo para Jerusalém, lá o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Jesus falou para os discípulos, eles não foram enganados. E lá eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês na Galileia. Me encontrem na Galileia. Aí Jesus morreu. Aí os discípulos, as mulheres viram Jesus vivo, contaram para os discípulos, tipo, não acreditaram. Cara, como assim? Aí os discípulos foram para Galileia, porque ele falou que ia ir para Galileia, foram para Galileia. Aí o que eles voltaram a fazer quando eles chegaram na Galileia? Voltaram a pescar. Que era tudo que eles sabiam fazer. Aí tipo assim, não deu certo a vida com Jesus, entendeu? Eu vou voltar a pescar. Deu errado. Era aflição demais. Era tribulação demais. Não aconteceu o que ele disse. Mas, gente, aconteceu exatamente o que ele disse. E o que Jesus disse para nós? Vocês que pularem do barco, vai ser muito fácil a vida. Jesus falou isso. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo vão perseguir vocês, vão rir de vocês por causa de mim. Mas bem-aventurados os que forem perseguidos por causa do meu nome. Porque vocês terão grande galardão no céu. E porque o vosso Pai conhece vocês. Bem-aventurados sois quando isso acontecer. Bem-aventurados sois quando rirem da vossa fé por causa de mim. Quando vocês sofrerem um monte de coisa por causa de mim. Né? Não porque fez tudo errado, mas por causa de mim. E tantas coisas que a gente passa. No mundo tereis aflições. Estamos tendo aflição aqui no mundo? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E não abandonem a vossa confiança. Eu vou ler esse texto que eu li hoje de manhã. De não abandonar a confiança. Portanto, Hebreus 10, 35. Não abram mão da sua firme confiança. Lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu.
Pois em breve, espera essa moto aí. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. E se ele se afastar, porém, não me agradarei deles. Mas nós não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Nós somos pessoas da fé, cuja alma é preservada. Nós somos pessoas da fé. Nós somos aqueles que pularam do barco. Nós somos aqueles que podem ir até Jesus e ver Jesus ressuscitado. Os discípulos viram Jesus ressuscitado. Eles estavam no barco pescando de novo, eles voltaram. E Jesus passou pela praia e meio que se repetiu aquela cena de Lucas 5. E eles viram que era Jesus. E Pedro pula do barco desesperado. É Jesus na praia. E Jesus estava vivo. Jesus estava vivo exatamente como ele disse que ia acontecer. Mas eles tiveram que crer. Eles viram, foram até a Galileia, né? Deram uma fraquejada, mas foram até a Galileia e viram Jesus. Então nós somos do povo da fé. Nós somos do povo que pulou do barco. Nós somos do povo que não retrocede. Nós somos do povo que persevera e que não abandona a nossa confiança e que não para de orar, porque Jesus ouve as nossas orações. Nós somos do povo que não se apavora com as más notícias, porque nós somos do reino de Deus. Nós somos aqueles que Jesus disse, eu achei legal hoje de manhã, eu não tinha pensado em falar isso, mas fiquei fazendo essa associação depois. Jesus, quando ele ora, ele fala assim: Pai nosso, que estás no céu. E Jesus faz essa oração quando os discípulos perguntam para ele assim: Senhor, como é que a gente ora? Aí Jesus diz para eles assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu. Cara, Jesus falou Pai nosso. Sabe o que significa isso? Que ele nos deu o direito de chamar o Pai dele de nosso Pai. E tanto quanto Jesus ora e tem acesso ao Pai e pode pedir qualquer coisa, nós podemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. No reino de Deus não tem medo. No reino de Deus não tem escassez. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, na minha vida, como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu vou parar aqui, que é disso que eu quero falar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Pai nosso. Ele está comprometido com isso. Toda vez que a gente orar, nada vai nos faltar, em nenhum tempo. Ah, mas tu fez uma burrice de largar o teu emprego. E o outro que perdeu o emprego, agora perdeu o emprego e seguia Jesus. Nada vai nos faltar. O Senhor não depende de nada para nos sustentar. Faz sentido, estou dizendo eu, uma pessoa que não tem emprego. O Senhor não depende de absolutamente nada para nos sustentar. Olhem para as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, mas Deus cuida de todas elas. Olhem para os lírios dos campos. Eles não tecem nem fiam, mas eu vos afirmo, disse Jesus, que sempre existiu, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Jesus viu Salomão. Jesus sabia o que estava dizendo. E eu ressaltei hoje de manhã que a rainha de Sabá, quando foi visitar Salomão, ela ficou impressionada, e a Bíblia menciona isso, com os uniformes dos empregados de Salomão. Ela nunca viu um rei com um negócio tão organizado, com funcionários com uniformes tão lindos e organizados. E ela assim, tudo que me falaram é verdade, 10 vezes mais do que me falaram é a tua sabedoria, Salomão. Aí agora imagina as roupas de Salomão. Mas Deus veste os lírios dos campos, que não fazem nada para isso, melhor do que Salomão. E Jesus disse isso. Do que a gente tem medo? Por que a gente está aflito? Por que a gente vai desistir de orar? Por que a gente está ansioso? Esse texto começa com não andeis ansiosos. O vosso Pai cuida de vocês. Está falando uma missionária que deixou as coisas da terra aqui.
Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Eu tenho visto Deus responder orações. Deus é fiel. Deus respondeu minhas orações, algumas delas pelo menos em relação ao Rio Grande do Sul. É um testemunho que eu conto aí pelo Brasil, que Deus abriu as portas de todas as escolas do Rio Grande do Sul pra gente. Isso é um testemunho de oração. E assim o Senhor tem nos sustentado cada dia. Já acabou, né, o tempo, né? Então é isso, irmãos. Não abandonem a vossa confiança. Perseverem, permaneçam, porque o Senhor é fiel e digno de toda a confiança. Amém? Posso orar rapidão? Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por essa palavra de consolo, Senhor. Muito obrigada porque nós não temos nada o que temer, Senhor. Nós somos teus, nós somos teus. E aqueles que são teus, quem pode arrebatar das tuas mãos, Senhor? Ninguém pode arrebatar das tuas mãos, Deus. Nós podemos caminhar nessa confiança de que tu tem nos guardado e cuidado de nós, Senhor. Enche o coração de cada irmão aqui de fé, Senhor. Eu te peço que os irmãos saiam daqui com o coração cheio de fé e de paz, Senhor. Porque tu chama eles de filhinhos, tu chama a mim de filhinha. E nós temos acesso a um Pai que é bom, que é tão bom. Jesus que andava contigo, que te conhecia desde a eternidade, que sempre foi teu filho, que veio do céu. Ele disse assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste não vos dará aquilo que pedirem. Jesus se refere a um Pai que é totalmente bom. A um Pai que cuida, a um Pai que é bom. E às vezes nós tivemos com medo de Ti, Senhor. E um Deus que pode nos punir, ou que pode estar esperando a gente errar, ou coisa assim. Tu não é assim, Senhor. Tu é tão amável, Senhor. Tu é tão bom, Senhor. A Bíblia fala tantas vezes que Tu é um Deus cheio de compaixão, que te compadece, Senhor. E eu te peço que Tu manifeste a Tua compaixão e que os irmãos sintam isso e percebam esse Teu amor e cuidado sobre eles, Pai. Que eles saiam daqui na certeza de que Tu tem cuidado de cada um deles e que Tu é capaz de prover muito acima das leis da terra, Senhor. Tu não é limitado às coisas que acontecem aqui. Tu não é limitado ao nosso jeito de receber as coisas. Tu não é limitado a absolutamente nada. Tu é o Criador. E o Criador é completamente criativo. Senhor, que nós tenhamos a mente do céu, Senhor. Que a gente pense naquilo que é do alto, que a gente pense com a mente do alto, Senhor. Que a gente pense com a realidade do reino. Jesus disse: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado sobre vocês. Senhor, que a gente possa se arrepender da nossa maneira sem fé de pensar, Senhor. Porque o reino de Deus chegou. E a gente tem acesso às realidades do reino. E no reino de Deus não tem escassez de nada. E no reino de Deus não tem medo. No reino de Deus é coberto de amor e de paz. A Bíblia diz: o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. É tudo que a gente precisa. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Enche a gente da Tua alegria, Senhor. Enche a gente da Tua paz e da Tua confiança nessa noite, Senhor. E que cada irmão possa sair daqui com essa certeza, Senhor, que Tu tem cuidado de nós. E que vale a pena perseverar na fé. Porque nós te veremos na nossa vida. Nós veremos a Tua bondade em cada coisa da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Obrigada aí, irmãos, pela atenção e tudo. Deus abençoe vocês. Disse a ela que ela poderia ter ficado mais. Amém? Mas fica aquele gostinho de quero mais, né? Para uma outra oportunidade. Lívia, obrigado por essa palavra. A palavra falou com você nessa noite? Amém? Deus sabe do que nós precisamos. Eu dizia isso hoje pela manhã. Quando você sai da tua casa, se dirige até a casa do Senhor, com o teu coração aberto, receptivo. Quantas foram as vezes que você saiu de casa: Deus, eu preciso ouvir uma palavra Tua, eu preciso de uma resposta Tua, eu preciso de ouvir o Senhor falar. Muitas vezes o Senhor está falando, seja através dos louvores, da ministração da palavra, mas nosso coração ainda está fechado.
Mas como hoje, mais uma oportunidade que o Senhor fala no nosso coração. A abertura do culto foi: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim, disse Jesus. A Lívia falou aqui: não perca a fé, em outras palavras, continue confiando. Eu convido você a colocar-se em pé. E nós vamos ter mais uma palavra de oração. Eu não sei como você entrou neste lugar, nesta noite fria. Mas o que eu sei é que o Senhor marcou um grande encontro com você hoje aqui. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Até mesmo para reescrever a tua história, se necessário for. Ele é o Senhor de toda a terra. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Tu conheces cada um dos que adentrou este lugar hoje à noite, Senhor. E Tu conheces pelo nome, Senhor. Tu conheces, Senhor, o que tem afligido o coração dos Teus filhos. Há uma missão, o caráter deste culto é um culto missionário. E Tu tens chamado pessoas para alcançar outras pessoas com o Teu amor, com a Tua inigualável proposta de salvação. Senhor, mas muitas são as vezes em que os problemas, as circunstâncias dessa vida ofuscam, Senhor, a missão que Tu tens nos confiado, o propósito para o qual Tu tens nos chamado, Senhor. E hoje à noite, Senhor, a partir desta palavra ministrada ao coração dos Teus filhos, Senhor, que cada um deles sinta a paz do Senhor no seu coração. Tenha sua fé acrescentada nesta noite, para confiar que só o Senhor é Deus. Sobre tudo e sobre todos, só o Senhor é Deus. E que nada podemos sem Ti, Senhor. Por isso, Deus, acalma o coração dos Teus filhos. E que eles não percam esta palavra, Deus, que foi ministrada hoje à noite. Pai, é oportuno também, Senhor, orarmos pela Lívia, que tem rodado o Brasil, Senhor, ministrando sobre o Teu amor para jovens, para adolescentes. Ó Deus, plantando e implantando o MPC nas escolas, motivando núcleos, Deus, nas cidades, para que se despertem e se mobilizem a alcançar os perdidos, os não alcançados, Senhor. Pai, nós oramos como igreja pela vida da Lívia, Senhor. Fortalece ela a cada dia, porque, sim, Deus, quando Tu diz que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, é porque o desânimo é humano. Ele pode acontecer, ele pode bater a nossa porta, como de fato muitas vezes ele bate a nossa porta. Mas, Senhor, nessa hora, fortalece-nos. Fortalece a Lívia também, Senhor. Continua dando a ela a autoridade do Senhor. Ó Deus, para ministrar a tantos quantos e a tantos lugares que o Senhor ainda vai enviar, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome, por amor de Jesus. Amém, igreja? Vamos ofertar com muita alegria, como diz a palavra. Vamos dizimar. A prosperidade, ela começa a partir da fidelidade em tudo que nós temos com o Senhor. Lembre-se, Ele foi fiel primeiro. Amém? Façamos isso nesse momento com muita alegria. Em Ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em Ti, nada é impossível, em Ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Creio em Ti,
em ti. Nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Sente mais um momento, por favor. Eu quero mencionar aqui, chegou Rose, Rogério e a sua filhinha Vitória. Chegaram. Vocês são muito bem-vindos, em nome de Jesus, tá bem? Estou feliz de ver o Daniel aqui também. Bem-vindo, Daniel. Essa também é a tua casa, tá bom? Queridos, eu quero pedir que tem como projetar o vídeo do Mercado Solidário. Ontem realizamos a 2ª edição do Mercado Solidário e vocês vão poder ver um pouquinho aqui da primeira edição e também da edição de ontem, né? Na primeira edição nós atendemos 8 famílias e na edição de ontem atendemos 14 famílias e tudo, né, 98% com doações. Graças a Deus por isso. Tivemos algumas experiências muito assim interessantes, né? Ao passo que também há muita necessidade em meio à nossa sociedade. Teve bastante comoção também com o que ouvimos aqui, né? Mas louvamos a Deus porque Ele tem nos permitido ser uma igreja relevante, não somente. Nós estamos com o Mercado Solidário, nós temos o projeto social também do judô, toda segunda-feira, né? E também o sensei já me avisou que a gente vai precisar comprar kimonos, graças a Deus por isso, né? Está aumentando o número de alunos, estamos atendendo a nossa comunidade aqui no entorno. E também vamos já iniciando a fazer pão, a fazer bolo, e estamos dando peixe, mas estamos ensinando a pescar, para que elas também produzam em casa e vendam, né? Comam, mas também vendam para os seus vizinhos e tenham uma renda. E eu recebi a oferta também de uma gastronômica que quer ajudar no projeto social também Mão na Massa. Também ajudando nesse projeto. E agora em agosto vamos fiscalização. Queremos ver esses projetos aí funcionando agora no mês de janeiro. Orem por isso, né? Deus tem provido recursos humanos e também tem provido recursos financeiros para que a gente continue sendo relevante nos projetos sociais. Aproveito também para, embora a agenda daqui um pouquinho vai estar rodando aqui, eu também quero aproveitar para lembrá-los, a partir do dia 1º de agosto, inclusive, a gente vai iniciar a EBD, Escola Bíblica. O culto da manhã é das 9h30 às 10h30, às vezes termina antes, né? Mas às 10h30 até às 11h30 da manhã, todo domingo teremos Escola Bíblica aqui. E escola mesmo, né? Que você possa perguntar, a gente respondendo, enfim, interagindo o tempo todo, tá bom? Então, a partir do dia 1º de agosto, ok? Aproveitando, queridos, anoitecer com Cristo, estamos orando de terça a sexta via Google Meet. Eu, às vezes, assim, me entristeço com o número de membros que participam disso. Na verdade, celular, né? Quem não tem hoje? O que falta, na verdade, é um pouco mais de capricho nisso, né? Então, eu peço que a igreja se atente para isso. Claro que a gente sabe que tem uns que vão para a oração quando estão precisando. Quando está tudo bem, eles fogem da oração. Não aparecem mais. Não faça isso, meu irmão. Oração é um alimento importante para a vida conjugal, para a vida familiar, para a vida profissional, para o teu relacionamento com Deus. Tá certo? Ore ao Senhor. Participe conosco do Anoitecer com Cristo. Eu já coloquei 10h30 da noite para que aqueles que trabalham, né, chegam tarde, possam participar. E você, quando pede, a gente tem um caderno de oração, a gente anota e continua lá orando até que você diga, pastor, pode parar de orar, porque
Deus já respondeu. Enquanto Deus não responde, nós estamos lá, batendo na porta de Deus. A palavra nos ensina assim, né? Batei e abrir-se-vos-á. Tá certo? Então, quero convocar a igreja a orar. Igreja que ora, igreja que lê a palavra, igreja que prospera, que cresce em todas as áreas da sua vida. Tá certo? Então, é frio em casa. Às vezes eu faço a reunião de oração embaixo das cobertas. Alguns veem a janela do meu quarto às vezes. Né? Quando está muito frio para estar no escritório, eu estou no quarto fazendo a reunião de oração. E só cancelo quando eu estou em visita, que às vezes estourou o horário, né? E aí eu não consigo fazer. Mas, meu irmão, as lutas, né? Elas continuam existindo. Jesus não enganou ninguém. Mas não deixe para orar, para buscar a presença de Deus só quando as coisas estão difíceis. Outra questão, não, mas eu oro em casa, eu oro sozinho. Pois é, você faz parte do corpo de Cristo. Você precisa estar unido como um membro de um corpo, tá certo? Não fique longe do corpo. É estranho ver um membro andando sozinho longe do corpo. Esteja junto onde o corpo está, tá bom? Podemos assistir? Teu sangue
recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Se você quiser ajudar com alimentos, com roupas, calçados, se você quiser ajudar com a tua mão de obra voluntária, procure-nos. Roupa de criança tem sido uma grande demanda e a gente tem pouca roupa de criança para doar, né, para essas famílias, tá certo? Deixe Deus te usar, como a gente costuma dizer. Bem, queremos continuar, e isso não é uma missão que queremos fazer mais alguns meses e cessar, não, é para continuar. E orem por isso, né? E é uma obra de fé, é uma obra de milagre. O primeiro Mercado Solidário, a primeira edição, a gente marcou data para a inauguração, e a gente tinha nas prateleiras cerca de uns 10 quilos de alimento apenas, e Deus proveu. Deus proveu, inclusive, nos últimos dias, Deus proveu, inclusive, para o mês de julho. Né? Só um empresário doou 20 cestas, mais outro, né, mais 5 cestas. Então, é obra de milagre. Deus sabe que tudo que queremos é realmente materializar a nossa fé, praticar a nossa fé. A palavra do Senhor fala que a fé sem obras é morta, né? Então, o que estamos procurando fazer não é ganhar parabéns, não é ganhar votos de ninguém, mas sim nos compadecer com os menos favorecidos e aí sim ser recompensado por Deus, porque é isso que a palavra ensina. Amém? Coloque-se em pé. Mais uma vez, meu muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu peço que essa família do senhor Rogério aguarde um pouquinho, que eu quero conhecê-los depois do culto, tá certo? Muito obrigado porque você veio. Parabéns pela coragem de ter enfrentado esse frio, né? Acho que vou ter que providenciar uma touquinha assim que nem a do Gildo, né, Gildo? Porque está muito frio mesmo, tá bem? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a preciosa comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês hoje e sempre. A igreja diga uma boa e abençoada semana a todos. Vão na paz de Cristo, meus irmãos.